Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. E é isso aí, como vocês já viram na capa, né? Hoje eu vou estar falando como foi o meu parto normal pelo SUS, pessoal. Sim, é a minha segunda gestação. Eu tive recentemente um menino, Yuri Emanuel. Vou deixar a fotinha dele aqui para vocês. E eu vou contar pra vocês como que foi minha experiência, se foi igual o da minha primeira menina, como que funcionou ali, né? Como que realmente foi ali dentro do hospital, o que aconteceu, o que eu levei de aprendizado pro resto da minha vida. E é isso. Eu descobri minha gravidez, já fazia 4 anos que eu não tomava anticoncepcional nenhum, porque todos que eu tomava me fazia muito mal mesmo. Eu passava mal, ficava com dor de cabeça, muito nervosa, sabe? E aí eu decidi encerrar. A minha menina tinha parado de amamentar e eu decidi ali parar de tomar anticoncepcional. Foi o que eu fiz. Eu sempre olho pra cá, mas eu tenho que olhar pra cá. Desculpa, gente. Erro de gravação, mas continuando. É, E aí eu parei. Ok, mas primeiro eu fiz uma oração, falei com Deus assim, Senhor, eu quero muito, muito ter um bebê, mas no momento não é viável que eu tenha um bebê, não é o momento certo, eu sentia que não era o momento certo. Onde eu orei e falei, Senhor, eu tô entregando meu útero nas tuas mãos, vamos dizer assim, né, porque quando a gente confia no Senhor, a gente sabe que Ele faz tudo no momento e na hora certa. Fiquei 4 anos fazendo tabelinha. Para quem não sabe, tabelinha é uma forma que a gente usa ali de que pós a menstruação a gente conta, né, os dias a qual a gente não pode ter relação sexual. E eu não me mantive assim nessa tabelinha. Durou 4 anos. Logo depois eu já não parei, eu parei de me importar, porque a minha filha que pedia muito bebê. Eu quero ter um irmãozinho ou irmãzinha. Bacana, ok. E eu não queria, no momento eu não queria. Só que aí, o que aconteceu? A gente comprou uma casa. E aí, essa casa me deu muita aflição, porque foi uma casa que a gente comprou e não teve como a gente tomar posse dela, porque tinha herdeiro, era casa de herdeiros, não é assunto para esse vídeo, gente, não é. Ainda está sendo resolvido e eu creio que muito em breve, né, o que for feito, que seja feito à vontade de Deus. Mas tudo bem. Aí, em agosto do ano passado, agosto, a gente comprou essa casa. E em setembro, no meio de toda aquela aflição, em setembro não, em outubro, eu lembro que eu descobri a minha gestação um pouquinho de dias depois do meu aniversário. Foi um presentão, né? Aí, outubro, dia 9, se eu não me engano, eu fiz aniversário no dia 4, eu e meu marido, a gente faz aniversário no mesmo dia. No dia 9 de outubro eu descubro que eu estou o quê? Grávida. Foi um baque pra mim, porque de início eu não estava preparada, porque a gente estava com problema, enfrentando um problema, uma dificuldade, sabe? Questão com justiça que a gente nunca teve, problemas com justiça, nunca tivemos, sabe? Uma perseguição, uma coisa. Não cabe a mim falar aqui no vídeo. Mas aí eu descobri a tão sonhada gestação, a tão sonhada gravidez. E aí tá bom, eu custei pra cair a ficha. Eu fiz meu teste, aqui em casa tava um dia chuvoso, menino, vocês pensam. E eu tava sozinha, mas é minha menina. Eu fui, comprei o teste de farmácia, fui e fiz o teste de farmácia e deu positivo na mesma hora. Tipo assim, né? Poxa, mesma hora, gente. E aí eu fui fazer o beta, né, o de sangue, e deu positivo, fiz minhas consultas. Quando eu cheguei com 36 semanas, uma das minhas últimas ultrassons, a médica, né, que fez a minha ultrassom, ela falou comigo assim, olha, o seu bebê está abaixo do peso, porque ele estava com, em média, 2,5 kg. Eu pensei assim, poxa, com 36 semanas, o Yuri tá com 2,5 kg, a minha filha tinha nascido com 2,700. Pra mim, eu não me assustei, mas ela pegou e falou assim, olha com sua médica, por quê?
Pode ser que, né, possa fazer alguma coisa para ele estar ganhando peso, mais peso, porque ele está muito abaixo do peso segundo as semanas da sua gestação. Bacana. Eu vou e consulto com minha médica maravilhosa, é daqui do posto mesmo, saúde de Antônio Dias, sabe? E ela é muito ótima, muito atenciosa. Tanto que eu fiz o pré-natal da minha filha todo com ela, do Yuri todo com ela também. Não tenho o que questionar, porque é uma médica maravilhosa. Aí apresentei para ela a minha ultrassom e ela viu o peso gestacional do Yuri. Ela olhou para mim e falou assim: não, você tá com 36 semanas, você pode ganhar peso até lá. Só, pessoal, que durante a minha gestação, eu tive muita anemia. Eu tomei, para vocês terem ideia, da primeira vez eu cheguei a tomar 4 cápsulas de Noropurum. Depois eu tive que tomar mais 6 cápsulas de Noropurum. Noropurum é o ferro, né, que é injetado no soro e colocam na veia. Mas mesmo assim a minha anemia não subia, não descia, ficava aquele, sabe? Por mais vitamina que eu tomasse, a única que eu me adaptei, mesmo assim eu fui adaptar a vitamina no final, que foi o Neutrofé que eu tomei. Mesmo assim ela foi o que eu tava com uns 6 a 7 meses, entendeu? E a vitamina que a gente precisa no início da gestação não tive, porque eu passei muito mal. Todas que eu tomava, nossa, eu vomitava, eu passava muito mal mesmo, sabe? Então foi aí, a médica passou o Neutrofé e eu tomei o Neutrofé e essa vitamina me ajudou. Mas só que o Yuri não estava ganhando peso, segundo a moça lá da ultrassom. E eu conversando com a minha médica, ela pegou e falou assim: olha, Nayara, você tem uma opção de escolha. Qual que é a opção? Com 38 semanas, você fazer o parto de indução. Ou então, se você preferir manter até o final da gestação, as 42 semanas, aí você que sabe. Mas aí ela optou em olhar com a ginecologista devido ao fato... Peraí, tá, gente? Eu vou dar play que meu bebê acordou. É vida real, tá? E peguei ele aqui, pus no colo, já eu mostro pra vocês. E devido, né, eu ter enfrentado esses problemas de saúde e tal, ela optou olhar com a ginecologista. Aí, nesse dia, nessa quarta-feira, voltei pra casa apreensiva, sabe? Porque ela falou: você pode escolher. Ou você quer manter, porque você tem aí mais semanas pra frente, né? Ou você pode interromper, né? E fazer o parto induzido. Eu vim pra casa preocupada, sabe? Aquela pessoa, mas em tudo entregando nas mãos do Senhor. Em todo momento falando com Deus: seja feita a tua vontade, o teu querer, não a minha, porque, né? Seja feita, é Ele que me deu, é Ele que vai me sustentar. Aí eu peguei, vim pra casa um pouco aflita. Ela não tinha me passado o encaminhamento ainda, né? Porque ela falou que ia esperar aguardar a resposta da ginecologista, o que a ginecologista achava. Ela foi, no outro dia a minha agente da saúde pegou e falou: Nayara, eu tô com um papel pra você, um encaminhamento da médica. Aí cabia a mim ir pro hospital ou não. Nisso eu já tava com 37 semanas e o encaminhamento era de 38 semanas. Quando eu completasse as 38 semanas, que seria na próxima terça-feira. E isso, na terça-feira, na outra semana. Eu peguei e vim pra casa, orei, busquei direção do Senhor, sabe? Fiquei pensando, perguntei o que poderia fazer. E o medo, gente, o medo. Tipo assim, de não ir, que aconteceu alguma coisa com meu bebê, por irresponsabilidade minha. E o medo também. Ai, poxa, parto induzida, esse negócio. Nossa, todo mundo fala que é, né? Mas eu deixei nas mãos do Senhor. E me senti confiante, sabe? Confiei tanto. Eu conversei com a minha cunhada, eu lembro que nos dias antes eu conversei com a minha cunhada, ela já teve o parto induzido, sabe? Ela me explicou toda a situação e eu pude compreender melhor. Foi aí que numa terça-feira, eu estava completando minhas 38 semanas, eu decidi ir pro hospital, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo com o bebê, se, né, ele estava desenvolvendo ou como que era. E eu me lembro que era a minha maior vontade era de ir para o Hospital Márcio Cunha. Para quem não sabe, o Hospital Márcio Cunha ele é localizado em Ipatinga. E a gente que é aqui de Antônio Dias, quando é um parto tranquilo, né, um parto normal, a gente vai para Timóteo. E eu tinha um receio da maternidade em Timóteo. E nada contra, pessoal,
Nada contra mesmo. Tanto que minha prima ganhou neném lá, ela falou que, nossa, né, é muito bom, tá? Não, nada contra. Só que eu queria ir pro Márcio Cunha. Eu, tipo assim, poxa, eu queria ir, já era coisa de início. Falei, se eu pudesse pagar o plano para eu poder ir pro Hospital Márcio Cunha, eu iria. Só que ele é um hospital que atende pelo SUS, mas o... Oi? 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 Atende pelo SUS, mas a maioria das pessoas que vão daqui precisa de um encaminhamento, porque seria gravidez de risco, ou então é uma cesárea agendada, essas coisas. E eu fui, levei meu encaminhamento e de imediato a moça me atendeu e já me levou para triagem. Isso numa terça-feira, eu dei entrada ao hospital, era por volta de 11 e pouquinho da manhã. Fui, e aí já passei na triagem, né? A qual as meninas olham como a gente tá. Eu lembro que eu cheguei, eu tava tão nervosa, que minha pressão tava um pouco alta, sabe? Eu tô assim, poxa, meu Deus, a qualquer momento eu posso estar com meu neném nos braços, mas pode ser algo demorado também, porque parto de indução é isso, né? Foi aí que eu dei entrada, me encaminharam para uma outra sala, essa sala onde a gente fazia os batimentos do coração do neném. Era uma coisa, a gente ia assinar um termo de compromisso ali, um termo de, tipo assim, se no momento ali não, se o, como que eu falo, gente, eu até perdi o foco aqui, porque meu menino começou a resmungar. Mas é isso aí, gente. Ai, meu Deus. Oi, Brito! Ai, mamãe quer ficar em pé, mamãe. Ai, eu quero ficar em pé, pessoal. Eu quero ficar em pé. Assim, eu tô aqui, pessoal, sofrendo com cólica, pessoal. Ô, mãe. Ô, mãe. Não, não, não. Ô, não. Eita. Oh, tá bom, tá bom. Vamos deitar. Vamos ficar assim, tá? Vai lá. Vai lá, vamos filmar com a mamãe? Vamos? Não vai deixar a mamãe filmar, não? Não vai deixar a mamãe contar a história de como você nasceu, não, meu amor? Não vai deixar? Deixa a mamãe contar a história, pode ser, pro pessoal? Eles querem saber como que foi que esse pititiquinho veio ao mundo. E aí, pessoal, eles me mandaram para esse outro quarto e eu fui lá. Eu assinei porque eles poderiam intervir caso a indução não desse certo, poderiam intervir com a cesárea. É um termo que a gente assina. Isso, um termo de segurança mesmo do hospital. E ali eu fiquei uns minutos, foi 2 e pouquinho da tarde, me encaminharam para a sala de indução. Essa sala de indução fica perto à maternidade. Fica pertinho a sala onde as mulheres ganham neném, muito perto mesmo. Só que nessa sala só ficam pessoas que vão induzir o parto. E ali eu fiquei e primeiro comprimido foi, a moça veio, ouviu o coraçãozinho do neném, isso em meia hora elas vêm, ouve o coração do neném, mede a nossa pressão, sabe? A pressão é de 1 em 1 hora, isso. Mas o coração do neném é de meia em meia hora. E vieram e aplicaram o primeiro comprimido. Eu pensei que assim que aplicasse o comprimido a gente já ia sentir dor e tal. Mas não foi bem assim. Porque o comprimido, depois a moça me explicou, seria para abrir o colo do útero, né? Como eu cheguei lá, eu estava só com 2 centímetros de dilatação, porque elas deram toque primeiro antes de inserir o comprimido, né? Eu já estava com 2 centímetros, já estava, né? É o normal, eu acho, né? Mas 2 centímetros de dilatação. E aí, o que aconteceu? A minha filha acordou, ela tá chegando aqui, dá oi pro pessoal, filha. A mamãe tá contando. A mamãe tá contando a história de como Yuri nasceu, tá bom? Aí, pode sentar ali, meu bem. Quer sentar perto da mamãe? Puxa a cadeira e senta aqui. Quer ir no banheiro? Peraí, gente. Que a porta é meio difícil de abrir. E aí eu tive que abrir pra ela. Só tá nós 3 aqui em casa. E aí, pessoal, eu cheguei, né? O primeiro toque, eu estava com 2 centímetros de dilatação. E é onde eles jogaram comprimido. Esse comprimido, ele é jogado na vagina da gente ali, sabe? Joga o comprimido, junto faz o toque. E ali, de 6 em 6 horas, se repete novamente. Quando for... Oi, Pedro!
Oi, Pedro. Ih, que foi? A sua irmã acordou lá, ó. E aí, gente, eu me lembro que o primeiro comprimido foi duas horas da tarde. E eu ali deitada, de boa, minha mãe lá comigo o tempo todo. É, eu lanchei e eu não sentia nada, literalmente nada. Eu cheguei no hospital sem sentir nada, tá? Aí, duas, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 horas da noite, volta elas. Só que de meia em meia hora é o que eu disse. Elas vêm, a gente não consegue nem dormir, pessoal, porque de meia em meia hora elas vêm para poder ouvir o coração do neném ali, sabe? O tempo, nossa, de meia em meia hora, aquele barulho tum, 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 tum. A gente não consegue nem dormir, sério. E aí, 8 horas da noite veio novamente. Não tinha dilatado nada, igual ela falou, eu sou só. Esse comprimido é só para abrir o colo do seu útero. Até então eu não tava sentindo nada. Aí 8, né? Veio, colocou o comprimido 9, 10, 11, 12, 13, 14. Às 14 horas da madrugada. Gente, a madrugada naquele hospital é loucura. Sério, sinceramente. O que tinha de mulher ganhando menino dentro? Eita, 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 peraí, pessoal. Voltei porque eu tive que trocar um serzinho aqui que fez xixi, né? E não gosta de ficar mijado. E aí eu parei na parte do segundo comprimido, do terceiro comprimido, né? Aí eu tava falando como que era a sala. Gente, era assustador. Meu Deus. Sério. Todo momento chegava a mulher gritando, gritando, mas gritando de uma forma surreal. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nesse hospital hoje? E foi a madrugada inteira. Você sabe o que é ouvir alguém gritando a madrugada inteira? Pro resto, eu virava pro canto e começava a querer chorar, sabe? E clamando ao Senhor, meu Deus, ajuda essa mulher a ganhar neném. E morrendo de medo disso acontecer comigo também. Porque pra quem não sabe, o meu parto da Axa foi muito tranquilo, gente. Eu não senti basicamente dor nenhuma. A única dor que eu senti foi nas costas. E eu morrendo de medo disso acontecer comigo e eu ter que começar a gritar. 8 horas foi o segundo comprimido, né? E 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, às 2 horas da madrugada, a moça veio e me deu o terceiro comprimido, porque seriam 6 comprimidos de 6 em 6, não, 5 comprimidos de 6 em 6 horas. Caso não desse alguma coisa, não desse nada, aí viria e me colocaria no famoso soro, né, que é aquele pesadelo de muitas mulheres, que o soro faz aumentar a dor. Aí eu ainda brincava, eu falava assim com a enfermeira, poxa, mas eu não tô sentindo nada. É isso mesmo? O comprimido é para isso mesmo? E ela falava, não, o comprimido é simplesmente para abrir o seu colo do útero, porque ele tá, né, grosso, aí ele vai afinando. O comprimido ajuda nessa questão. Depois vem o soro e assim, aí sim você vai sentir contrações, tá bom. Foi 2 horas, veio e me deu outro comprimido. E eu me lembro que durante os gritos, né, das mulheres, que eu penso assim, poxa, a gente tem que se pôr no lugar do outro, sabe? Algumas mulheres gritavam de muita dor, porque era pertinho. Minha mãe saía pra fora e dizia a minha mãe que tinha gente ganhando, tinha mulher ganhando neném no corredor, gente, porque não tava tendo lugar para atender as mulheres, que era muita gente. Era muita gente que tava ali para ganhar neném. E aí eu fui orando, sabe, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, tem misericórdia dessas mulheres, Jesus, esqueci de mim, sabe, naquele momento eu esqueci de mim. E eu orava para as mulheres, sabe, que estavam sentindo aquela dor, que gritavam, que gritavam, que gritavam. Aí, quando foi 4h13 para ser específico, a minha bolsa rompeu. Sério, gente, a minha bolsa estourou ali e eu fiquei tão assim emocionada, assim, agora o neném vem. Pensei, rompeu, vai vir agora. Então assim, mãe, que tanto de água aqui em cima da cama. E a minha mãe ali acordada o tempo todo, me dando maior suporte, tadinha. Foi, chamou a enfermeira e tô assim, ô moça, tô achando que a minha bolsa rompeu. A minha bolsa rompeu. Aí ela olhou a cama toda molhada, eu deitada na cama. A separação que tinha lá no quarto era uma cortina em volta, ou seja, do meu lado tinha um casal,
Pra frente tinha mais um casal, só que só tinha cortininha que separava. Aí ela veio, olhou, deu toque. Realmente a sua bolsa estourou. Eu fiquei feliz, porque eu pensei assim, agora vai vir agora o meu neném. Pensei assim, eu vou começar a sentir. Mas não aconteceu isso. A partir daquele momento que a minha bolsa estourou, gente, menino do céu. Ai, Jesus, eu não gosto nem de lembrar. Eu comecei a sentir dores. E foram dores consecutivas. Eu lembro que eu virava pro canto assim, porque eu já tava aflita, porque eu nunca tinha deixado a minha filha sozinha. Eu nunca tinha dormido sem a minha filha perto de mim. E eu virava pro canto e começava a lembrar da Axa. E pra minha mãe não ver que eu estava chorando, eu virava assim de costas, falava com a mãe, essa é a melhor posição de eu ficar. E eu chorava e despistava, limpava o rosto pra minha mãe não ver, porque a gente se preocupa, né, nesse momento. E eu via que a minha mãe estava preocupada comigo, por mais que ela não demonstrasse, mas eu estava com medo ali, eu estava com medo. E foi aonde que eu clamando ao Senhor, nossa, Jesus, que dor é essa? E era uma dor muito forte, sabe? Era uma dor que vinha assim de tempos em tempos. E eu lembro que uma das enfermeiras que estava lá, minha mãe falou assim com ela, ô moça, ela tá sentindo muita dor, o que vocês podem fazer? E a partir daí eles não deram mais o comprimido, porque a bolsa se rompeu, então, de alguma forma, né, o bebê ia nascer. E foi aonde que a moça falou assim, aqui, se ela tiver de ganhar neném neste quarto aqui, ela vai ganhar, tá vendo? A maternidade tá muito cheia, tem muitas mães chegando para ganhar neném. Aí eu levei aquele baque, sabe? Tô assim, poxa, eu vou ganhar neném nesse quarto aqui, vou ter que sentir minhas dores, né? Me segurar para não incomodar as pessoas, que eu pensava assim, para poder ganhar nesse quarto, sabe? Eu fiquei me questionando, sabe? E a dor foi aumentando, chegou a hora, eu ia pro banheiro, tomei muito banho de chuveiro, já deixo aqui pra vocês, o chuveiro ajuda muito na dilatação. Só que, quando a minha bolsa estourou, eu tava com 4 centímetros de dilatação. A partir daí, elas não vieram dar o toque pra saber se a dilatação, né, tava aumentando e nem nada. Por resto, eu ia pro chuveiro, porque lá, assim, eu acho que porque tava cheio, muito cheio, me deixou lá com minha mãe e a gente que lute, né? E a gente que meio que... Opa, você tá aí, na hora que você estiver ganhando, a gente vem. Tipo isso. Mas todo momento... A única vez que elas vinham pra poder olhar era a questão do coraçãozinho do neném. Eita, ele tá mamando aqui, gente. Mãe, tô mamando e sentindo dor, mãe. Mãe. Oh, meu Deus. Pronto, pegou de novo, pegou. E aí, eu me lembro que as dores foram vindo mais fortes. E na hora que ela vinha forte, eu ia pro chuveiro. Tomava banho, me segurava, sabe? E tava saindo muito líquido verde, sabe? Pro resto começou a sair sangue. Aí eu fiquei mais preocupada ainda. Fiquei muito assustada, porque não tinha ninguém para dar um esclarecer pra gente ali. Não tinha. Pra falar a verdade com vocês, elas vinham, isso é normal, isso é assim mesmo, o coração do neném tá batendo, então tá ok, e não dava um toque, nem nada. Foi aonde que foi 9 e pouca da manhã, eita Jesus, eu não dá nem de lembrar. Não é que eu quero assustar vocês, gente, cada parto é um parto, né? Mas eu senti tanta dor, mas tanta dor, que eu abraçava com a minha mãe assim, ó, e eu chorava. Eu vou deixar até um vídeo aí, né? Nesse vídeo aí, ó, que tá passando, eu tava bem, eu tava, né, tava razoável, né? Eu tava ali mantendo as minhas respirações que eu aprendi, né? Respirando, tranquila, mas passou disso, depois, 9 e pouca da manhã, as dores foram muito intensas. E eu lembro que eu abraçava minha mãe, eu chorava. Nessa hora eu já não conseguia nem esconder o choro, sabe? Não gritei, não precisou de eu gritar, sabe? Mas eu abraçava forte a minha mãe e falava, mãe, só faz massagem nas minhas costas, que as dores terríveis eram nas minhas costas. E a enfermeira que tava lá só vinha e olhava, tipo assim, né? Não vinha dar toque, não vinha fazer nada.
Aí foi onde que a minha mãe decidiu chamar uma outra moça. Falar, só moça, não tem como você ajudar aqui não, porque ela tá sentindo muita dor. A dor dela, eu não sei, ela pode estar dilatando ali e tá, né? E era uma dor muito forte, gente. Era uma dor que vinha de 3 em 3 minutos, ou seja, era contração atrás de contração. Foi aonde que a moça veio, a moça muito bacana. Veio e falou, meu, aí falou comigo, deita aqui, eu vou te dar o toque, vamos ver com quanta dilatação você já está. Foi, deu toque, isso era umas 9h50 por aí, vamos dizer assim. Ela deu o toque e viu que eu estava com 9 centímetros de dilatação. Gente, eu fui no outro mundo e voltei. Eu tô assim, eu agradeci tanto a Deus, sabe? Porque aquelas dores que eu estava sentindo já eram as dores de parto. Eu já estava ganhando meu menino. Porque eu pensei, poxa, se eu continuar assim, eles vão querer me dar um soro. É, meu amor. Já era a hora que eu estava ganhando o meu menino, Axa. E aí, me deu uma força, um renovo. Ela falou assim, vamos para a sala de parto. Vamos para a sala de parto, que o seu neném tá vindo. E eu lembro que eles me levaram, né, na maca. E a sala era do lado, e a sala estava vazia naquele momento. E, gente, eu fui chegando, eu deitei lá na maca, porque ali tem todo o suporte melhor para você segurar na hora da dor. Onde eu tava, na cama onde eu tava, não tinha nada. Eu só segurava numa proteção que tinha assim da cama. Mas na sala mesmo de parto, tinha toda a proteção ali necessária, toda a forma da gente poder ficar, sabe? E foi aonde que eu entrei ali, 10 e pouquinho, isso, 10 e pouquinho, eu entrei ali e ali eu deitei na cama e elas saíram, as enfermeiras saíram. E falou, olha, na hora que ela estiver ganhando mesmo, você chama a gente, porque tá muito cheio, né? O hospital realmente estava muito cheio. E ali, eu deitada na cama, gente, eu lembro como se fosse hoje. A dor vinha, era uma dor muito forte. Na hora que a dor vinha, eu me travava entre os dentes, segurava, sabe? Segurava. E só pedir ajuda ao papai do céu. Na hora que eu senti que o bebê tava nascendo, eu falei, mãe, tá nascendo, mãe, tá nascendo. Aí eu respirava, aí a dor diminuía, porque todo momento eu clamava, Jesus, me dá só 2 minutinhos pra mim ter uma força maior. Vocês acreditam que Deus dá? Jesus é bom demais, gente. A gente, quando tem a vida da gente, quando é entregue nas mãos do Senhor, não tem, sabe? A oração ali, ela é ouvida. Eu falava, Jesus, só 2 minutinhos. Aí se eu venho mandar... Eu falava assim com Deus, com Jesus ainda. Aí se eu venho mandador de novo, que aí eu faço uma força maior, onde, né, eu vou conseguir, que onde o Yuri vai nascer. Eu falando com Jesus. E aí falou, mãe, busca um copo d'água pra mim. Minha mãe sai rapidamente, pega água pra mim. Aí na hora que mãe volta, mãe, eu vou, bebo a água, consegui beber água. Mãe, tá nascendo, eu tô sentindo. Parecia que a cabecinha já ia vindo rasgando eu assim, sabe? Aí mãe, ô enfermeira. Ó, gente, eu tô aqui rindo. Por quê? Rindo de nervoso. Eu tava tentando imaginar se eu tivesse levado o meu marido. Na hora que tivesse, já pensou? Gente, eu não vou nem comentar. Eu levei minha mãe. Aí, mãe, no corredor, tá nascendo, enfermeira, tá nascendo. Veio que é tanto de gente. Eu até assustei, que eu tô pra que esse tanto de gente? Na hora eu levei um susto, né? Aquele tanto de enfermeira, aí já vejo ai, como que é o nome, gente? Ai, como que é o nome da mulher que faz o parto? Como é que é? A médica? Como é que fala? Vou falar médico porque eu esqueci o nome. Eu esqueci como que se usa o nome, gente. Pelo amor de Deus. Eu até esqueci. Esqueci mesmo. Aí, tô até procurando o nome dela aqui. Aí ela veio, ela sentou de um lado, veio uma outra, sentou do lado dela. E eu lembro que ela só mandava eu fazer força. Faz força, e eu fazia força, né, de empurrar. E eu sentia aquela dor como se eu estivesse fazendo cocô. Aquela coisa estranha, sabe? Aquela dor forte que vinha assim. Assim, E o problema, gente, eu não sei se com vocês foram assim, mãezinhas. A dor que eu sentia não era a dor lá na vagina, não. Era como se estivesse empurrando ânus pra fora. Era uma coisa muito estranha, gente. Eu sou muito clara em dizer isso, sabe? Não tenho vergonha em falar.
era muito forte, a dor era aqui atrás, sabe? Não era na frente. Na minha imaginação seria na frente, poxa, tá nascendo ali. Mas era atrás. Aquela dor forte, ela fala, faz a força. E eu lembro que em um momento eu senti que ela colocou as duas mãos e meio que abriu, né, o canal da minha vagina ali. Meio que abriu. E a outra veio com a outra mão e meio que puxou o bebê, né? Nessa hora eu agradeci, porque pelo que eu, né, eu não estava conseguindo, a cabecinha dele não estava conseguindo passar, vamos dizer assim. Foi aonde que ela usou o método, né, os métodos que eles têm para usar. E ali a cabecinha do Yuri saiu. E logo em seguida veio o corpinho dele. Eu sofri laceração grau 1, foi tranquilo. Tipo assim, né? Mas rasgou um tiquinho, rasgou. Tanto que na hora que eu perguntei, na hora que ela foi dar os pontos, eu perguntei pra ela assim, quantos pontos, doutora? Ela falou assim, uns e um bocado, uns e alguns, tipo assim, né? Aí eu nem quis saber muito, porque nesse momento eu já tava toda emocionada. Aí assim que o bebê nasceu, eu vou deixar a fotinha pra vocês aí. Vieram e colocaram o Yuri por cima de mim. O pediatra tinha indicado pra gente que o certo era já nasceu, coloca no berço quente, não é colocar no bebê. E eu lembro que quando eu fui fazer lá aquele termo de compromisso, lá pergunta, você quer ter o contato primeiro com o seu bebê ou você quer que coloque no berço e depois traz pra você? Eu tinha escolhido, porque o pediatra aqui da minha cidade tinha indicado que era o melhor pro bebê, coloquei ele no quente ali, naquele bercinho quente, né? Mas eu tinha colocado lá que era no becinho, mas mesmo assim, talvez eles não leram, né? Foi e colocou ele em cima de mim, ótimo, maravilhoso, foi uma benção. O primeiro contato físico, né, que o meu filho teve foi comigo. E naquela hora eu só sabia agradecer e eu olhava para ele assim, falei, Jesus, esse menino é consagrado ao Senhor, só sabia agradecer. Que junta uma emoção tão grande na gente, que assim que nasce, a dor vai embora, gente. Aí vem uma alegria, uma alegria, uma coisa, sabe, linda de Deus. Poxa, tá ali meu menino, glória a Deus e aleluia. Jesus é muito bom, né, filha? E eu peguei e só sabia agradecer, oh, meu Deus. Aí veio o pediatra, olhou ele, graças a Deus ele tava bem, sabe? Eu não ouvi esse bonito chorando, tanto que ele é muito calmo, graças a Deus. Eu não ouvi, eu perguntei ao pediatra, ele chorou? Porque eu não ouvi. A minha mãe tá assim, chorou sim. E eu não ouvia. Mas eu acho que juntou emoção, né? Aí depois passou uns minutos, eu comecei a sentir uns frios, uns calafrios. Pra quem tava toda suada, né? Toda suada ali por causa da força. Veio um frio, que, um frio, isso, é um frio mesmo. Senti um frio que eu tremia. Ficava tremendo. Aí elas falaram, não, isso é normal e tal. E pra glória de Deus, a gente foi pra sala de observação. Foi tudo bem com meu filho. Para quem era considerado um bebê pig, né? O bebê pig, ele é o bebê que o peso da idade gestacional dele é muito pouco, né? Ele nasceu com 2,758 kg, com 46 centímetros, né? E nasceu lindo, né? Como se diz, nasceu perfeito para a glória de Deus, com muita saúde, esbaldando muita saúde. Aí dali eu fui para a sala, para o quarto, né? Primeiro a gente fica numa outra sala de observação, a gente tem que ficar nessa sala durante 2 horas, para questão de pressão, né? Eles, né? E depois eu subi para o quarto, e lá no quarto foi muito bom, fui muito bem atendida, a comida é maravilhosa, as enfermeiras, a chefe ali do quarto, maravilhosa, todo mundo, sabe, atendendo a gente muito bem. E ali ficou 2 amigas que a gente fez, né, na maternidade, ficou ali comigo também no quarto. E Deus é muito bom, gente. Eu só sei dizer que Papai do Céu é muito bom, porque Ele cuidou da gente o tempo todo. E vale a pena a gente confiar no Senhor. Para a glória do Senhor, eu não queria ir pro soro, o Senhor não permitiu que eu fosse pro soro, porque talvez se fosse pro soro a dor ia ser muito mais. E eu fico assim, gente, não é o tamanho do bebê que faz a gente sentir dor, são as contrações. O bebê ele já é preparado para aquele encaixe ali, para na hora de nascer.
E eu pensava comigo assim, ele é um bebê pequeno, então eu não vou sentir dor. Mas não é isso, não é o tamanho do bebê. Pode vir um bebê de 4, 5 quilos e a mãe pode não sentir nada, entendeu? Então, e tá aqui, ó, as minhas bênçãos, pra glória de Deus, Axa e Yuri, né? Meu pepeto e minha banquinha, que eu falo assim, um é meu pepeto, outro é minha branquinha. E eu só tenho que agradecer ao meu Deus, agradecer demais, vou até deixar que a minha mãe, gente, a minha mãe foi guerreira. Ah, vocês que têm a mãe de vocês, valorizem o máximo que vocês podem, porque a minha mãe, o tempo todo ali, se segurando pra não chorar, pra mim não ficar preocupada com ela, o tempo todo me dando um apoio necessário, muito mais do que ela, sabe? Ela fez muito. Gente, a minha mãe rodava o hospital procurando as enfermeiras. Ô, gente, ela tá sentindo muita dor. Gente, sabe, é Deus que, sabe, o tempo todo ali com a gente. E pra glória de Deus veio meu filho. Como que eu falo? Foi oração, né? Foi oração tanto da Axa que orava Papai do Céu pedindo. Foi oração, né, da gente. Opa! E ele tá aqui esbaldando saúde, alegria. Trazendo mais alegria aos nossos corações, igual eu falei com vocês. Ele veio no momento, quando eu descobri minha gravidez, eu estava muito triste com a situação, sabe? E ele veio num momento em que Deus mostrou ali, ó, deixa que desse detalhe eu vou cuidar, e agora se preocupa em cuidar da sua gestação, do seu filho, do seu bebê, da sua família. Foi o que eu fiz. Eu me preocupei, sabe? Porque eu tinha certeza que se ele não viesse, talvez hoje eu estaria aí com uma ansiedade dobrada. Porque para quem não sabe, eu já sofri muito de ansiedade. Mas hoje eu tenho que me ocupar, sabe? O que fazer para esquecer os problemas. Para esquecer os problemas. Deus me deu essas duas bênçãos, o Yuri aqui para completar, para me poder esquecer os meus problemas. E, gente, cheirinho de gratidão para vocês que ficou até o final do vídeo para conhecer a minha história, para saber como que foi, né, o meu parto. Gratidão para quem tá dando like, para quem tá se inscrevendo neste canal. Que eu falei com vocês, eu perdi, não é que eu perdi, eu tinha um canal antigo com mais de 6 mil inscritos e eu lutava para monetização e não dava certo. Foi aonde que eu decidi recomeçar, né? Tá aí, casinha da Nai. São coisas do dia a dia, o cotidiano da gente. Eu sei que eu preciso postar mais, eu preciso, né, me esforçar mais. Tô lutando para poder comprar o tripé, né? Pra quem, se vocês verem a montagem que a gente fez aqui, tô usando o celular da minha filha para poder jogar uma luz melhor. Tô usando um jogo de copo, tem uma garrafa escorando o celular. Mas eu preciso comprar um tripé, né? Um microfonezinho para poder sair um som melhor, um áudio melhor. E se Deus quiser, a gente vai conseguindo conquistar aos poucos, porque os planos quando a gente planeja algo no coração e o Senhor vai lá e aprova, vai mostrando que dá tudo certo. E desde já, né, filha? Vem cá pedir o pessoal para o quê? Mamãe, se inscrever. Pede, pessoal. Se inscreve no nosso canal, mamãe. Oi. Sabe, essa unha aqui tá me arranhando. Tem que cortar. Pede, pessoal, então se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. E compartilha pros amigos, pras amigas, pro vizinho, pra vizinha. E bora lá, pessoal, compartilhar. Ajuda a nossa aqui, olha, conseguir alcançar. Compartilha pro tio, pra mãe. Pra tia, pro vô, pro papagaio. E aqui, o que você tem pra dizer? Como você ficou quando você descobriu que o Yuri nasceu? Você ficou o quê? Olha, na barriga da mamãe, eu escutei uma voz de homem e já sabia que era um menino. Ela o tempo todo dizia que era um menino e eu falava era uma menina e ela é um menino. E ela acertou, pra glória de Deus. E quando o Yuri nasceu, você sentiu o quê? Você já não estaria mais só? Sozinha, porque eu tenho um irmãozinho pra brincar. E ele ama ela, gente. Aqui, tem 2 meses, fez 2 meses ontem. Oh, Zite, é o bico, mãe. É o bico, mãe, olha. Aqui, quando ela começa a conversar com ele, às vezes ela começa andando assim, vai seguindo o olhar dela e já sabe dar aquele sorrisinho pra ela. Ele ama essa irmã. 2 mesinhos, pessoal. Eu fiz 2 meses. Eu falei que ontem ele já fez 2. Ontem, então
Então ele tem 2 meses e 1 dia, tá? Ele tem 2, 2, 2, 2, 2, depois 3, 6, 3, 3. Isso, e por aí consecutivamente. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de se inscrever, tá? Inscreve aqui, não custa nada, é só se inscrever. Ative as notificações e deixa o like. Bonito. Compartilha, gente. Compartilha pra gente, por favor, faz coração aqui pra eles compartilharem. Compartilha pra gente e até o próximo vídeo. Tchau! Eu te amo vocês, Nós tchau! amamos vocês, tchau! Nós amamos vocês, tchau!